Aos poucos, um rico arquivo do Legislativo paraibano vai sendo descoberto. No período entre os séculos XVIII até o início do século XX, os documentos da Câmara de Vereadores de João Pessoa estão sendo estudados, catalogados pelo professor Ângelo Emílio Pessoa, que é do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Ao folhear os arquivos, a equipe identificou situações curiosas. Uma delas é uma correspondência de 1825, enviada da cidade de Londres, na Inglaterra. Na documentação havia uma tentativa de vender para a Câmara Municipal uma máquina que prometia restaurar vidas de pessoas afogadas. Aqui no estúdio a gente vai saber muito mais dessa história, desses detalhes, dessa recuperação dos documentos, que a gente vai conversar a partir de agora com o professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, Ângelo Emílio, que é o coordenador de todo esse trabalho. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse trabalho começou quando, professor? Bom, na verdade, numa reorganização interna da Câmara, cerca de 1 ano e meio, um dos funcionários, o Heron Mendes, encontrou essa documentação que era, a princípio, tida como perdida, né? E, numa ocasião um pouco posterior, nós tínhamos chegado lá para fazer umas pesquisas, fomos comunicados da existência desses documentos e começamos as tratativas para dar exatamente toda a assistência técnica e historiográfica necessária para ter bom termo esse encontro desses documentos. Mas já nos primeiros contatos com esses documentos históricos, já deu para sentir que tinha muito material com uma riqueza histórica muito grande? Eu diria que, digamos assim, história é um quebra-cabeças onde sempre faltam peças, né? E a gente encontrou algumas peças desse quebra-cabeças, né? A boa parte desses documentos são do período imediatamente posterior à independência do Brasil, ali por volta de 1824, 1828. Então, tem informações muito interessantes sobre o processo de estruturação do Estado Imperial Brasileiro aqui, né? Na Paraíba e na cidade da Paraíba e, inclusive, nos municípios circunvizinhos. Então, há muitos assuntos referentes ao cotidiano e à estruturação do Estado que essas informações estão aflorando lentamente. Bom, nós temos aqui as cópias de alguns documentos que vamos colocar na tela. Em 12 de dezembro de 1825, tinha uma proposta de aquisição de uma máquina que restauraria a vida de pessoas afogadas. É esse documento que você está vendo aí na tela. Esse é o primeiro documento que a gente vai mostrar. É uma história bastante curiosa, né, professor? Na verdade, essa máquina prometia a ressurreição. Bom, essa, inclusive, casualmente foi vista no primeiro dia, né? E estávamos um orientando meu de mestrado, o Lucas, e os funcionários da Câmara. E quando se viu esse documento, as pessoas simplesmente riram, porque, enfim, aparece esse tipo de coisa, essa panaceia aí. E ele propunha lá que a Câmara reservasse um espaço na praia, que viria um tal de um professor com um manual de instruções, né? Restava saber quem ia fazer o test drive da máquina. Essa é a parte mais... Verdade. Né? Tinha que esperar, era mais ou menos, tinha que esperar um vereador falecer para tentar recuperar a vida dele. Eu propus para um aluno lá do curso, se ele não topava, ele ficou de pensar. Não gostou da ideia, da experiência, de ser um cobaia. Bom, e também tem outro documento que a gente vai mostrar agora. Em 19 de abril de 1828, o vice-presidente da província da Paraíba, que era escrita com o PHY, né? E o Francisco de Assis Pereira, que publicou um edital de escola de meninas, né? Que era esse até há bem pouco tempo existia essa separação, né? Escolas de rapazes e escolas de moças, né? É. Eu me lembro até que existia uma tal de escola madureira. Essa documentação tem aparecido vários documentos sobre a organização das escolas de primeiras letras, né? Porque nós temos ali o imediato pós-independência e você está começando a tentar estruturar a educação no âmbito do Império do Brasil. E aparecem várias indagações vindas do Rio de Janeiro, né? Então a capital, sobre quantas crianças têm idade escolar, para se fazer um tipo de um recenseamento, a discussão dos currículos, do que teria que ser ensinado. Então, vem junto assim com o ensino das disciplinas de português, de matemática, enfim, educação religiosa. E esse edital, né,
indicando a criação de uma escola de meninas, né? Segundo os pesquisadores, essa escola de meninas não abre tão já, ela vai demorar bastante tempo até ser efetivado isso, porque a gente percebe exatamente essa questão de que algumas regulamentações, elas são feitas, mas as coisas não acontecem no mesmo momento, né? Demora um certo tempo para que se realizem. Temos outro documento também para a gente mostrar. Em 30 de dezembro de 1815, um mandado de despesa da Câmara, determinando o pagamento de R$ 28.940 por uma obra de um curral do Conselho, Conselho com C, né, que era o registrado, a ortografia. Exatamente. Isso era o quê, professor? Bem, o seguinte, um dos temas mais delicados para as câmaras municipais, isso durante todo o período colonial no Brasil e ao longo do Império, era a questão do abastecimento público, né? Ano passado, qualquer um de nós lembra, houve uma greve de caminhoneiros e o abastecimento ficou comprometido, Isso. certos produtos desapareceram do mercado e houve um princípio de pânico das pessoas. Retome isso lá para 1820 e pouco, as dificuldades de abastecimento eram muito grandes. Então, há documentos relacionados a esse, como, por exemplo, da ponte de Gramame, que estava a ponto de cair, e o presidente da província, que seria então governador, alertando a Câmara que consertasse a ponte, porque senão ia faltar farinha na cidade, né? Esse aí, a Câmara, ela exatamente estabelece um curral para onde as reses viriam chegar, né, e serem justamente engordadas para o abate. Então, tinha que controlar toda essa questão do abastecimento, principalmente de carne e farinha, que era o passadio básico da população. Se faltasse carne e farinha, haveria um caos. Né? E naquela época não tinha iogurte, nem essas coisas industrializadas. Não, geladeira, né? Nem pensar. Nada, não existia. Então, era o passadio básico. Então, a Câmara era, digamos assim, quase que o pesadelo da Câmara, a falta de mantimentos. Farinha e carne seca. Farinha e carne era... Ok. É muito interessante, professor, esse trabalho de resgate da própria história da Paraíba, porque o Legislativo conta toda uma situação política vivida naquele momento e, com isso, a evolução das comunidades, né? Sim, com certeza. Inclusive porque o órgão básico da administração pública, até o início da República, era a Câmara. Não existia prefeitura. Então, quando se está falando Câmara lá em 1825, por exemplo, a Câmara ela é uma espécie de legislativo, uma espécie de prefeitura e uma espécie de judiciário de primeira instância. Então, inclusive as pequenas causas judiciais são julgadas na Câmara. Então, imagine que quase todos os assuntos da vida de uma cidade passavam pela Câmara. São quantos documentos, mais ou menos, que os senhores estão trabalhando? A gente estima que dá em torno de 200 a 250 documentos, né? Na verdade, porque a gente tem que manusear isso com muito cuidado, porque eles estão num estado muito delicado, apenas para fazer um registro inicial. Esses documentos vão seguir para a restauração, que é um procedimento bem mais delicado e sofisticado, né? Então, nesse momento, a universidade, o Departamento de Arquivologia e a Câmara estão organizando as etapas para que haja restauração, digitalização, exatamente para dar acesso ao grande público, né? E o que nós estamos fazendo é estimando esses documentos, que às vezes tem documentos com uma só página, com 2 ou 3 páginas. Então a gente vai registrando lentamente, papel por papel, para depois saber reorganizar. Né? Professor, para a gente situar o telespectador, o que era a província da Paraíba naquele momento? Era só João Pessoa, que era chamada província Paraíba? Não, a província ela tinha um pouco a configuração do atual estado da Paraíba, evidentemente com uma população muito menor, né? Havia a capital, né? A cidade da Paraíba, que ela englobaria atualmente, além do município de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Lucena, Bahia e Santa Rita. Então, tudo isso faria parte do município da Paraíba. Mas tinha Mamanguape, Areia, Campina Grande, São João do Cariri. Então, já existiam algumas vilas na área. A gente está falando, sempre lembrando que a gente está falando daquela época da independência do Brasil. Exatamente. 1822, por ali. Né? Os documentos, os mais antigos, estão por volta de 1814. Bem antes de 22? Um pouco antes de 22, ali no contexto da chegada de Dom João VI, mais ou menos naquele período. E nós temos a massa maior desses documentos entre 24 e 28,
né? Pega muita coisa. E um único livro que aparece no comecinho do século XX, um livro de atas da Câmara. O que é que o senhor poderia destacar, assim, outro documento que a gente não mostrou aqui na tela, que o senhor poderia destacar? Olha, tem umas coisas interessantíssimas. Por exemplo, uma briga por água. Briga por água. Por água. O abastecimento de água, qualquer cidadão hoje em dia, ou pelo menos a maior parte, porque alguns infelizmente não têm acesso, mas normalmente as pessoas abrem a torneira e sai água e quando faltam reclamam. Né? Imagine que não existia água encanada e tudo dependia de bicas e cacimbas. Né? Havia algumas bicas públicas e outras particulares, vendia-se água. Havia uma profissão que era o aguadeiro, que era a pessoa que saía com os barris de água vendendo na cidade. E acontece um conflito no chamado Lugar das Convertidas. Atualmente é a Avenida Marcel Pinheiro. Né? Havia lá uma casa que o bispo de Pernambuco, a Diocese de Pernambuco, controlava aqui, e o bispo manda construir a Casa das Convertidas para as mulheres que teriam deixado, digamos, as atividades espirituosas, digamos assim. E as moças convertidas ficavam lá. Próximo havia uma cacimba, e no ano de 1825 um vereador é chamado lá porque está uma confusão entre um padre que cercou a cacimba e começou a cobrar pelo uso da água e uma senhora chamada As Venâncias, que a gente está curioso saber quem elas seriam, brigando com o padre lá pelo acesso à água. Então dá uma ideia de como essa situação é conflituosa. Né? Verdade. Professor, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre esse tema, mas televisão é tempo. Sim, com certeza. Obrigado, professor, pela entrevista. Com certeza agradeço. vou querer a sua presença aqui em outras oportunidades para a gente ampliar mais esse leque de conhecimento. E vamos descobrindo algumas novidades. Com assim, certeza. que a gente Vamos lá. sabendo, E a gente vai contando. Informando. Ok, professor, obrigado mais uma vez.